Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e nesse vídeo eu quero solucionar de uma vez por todas as dúvidas que quase todo aluno tem, as 10 principais dúvidas, aliás, que quase todo aluno tem na hora de produzir a redação especificamente para o Enem. A primeira dúvida é: quanto tempo que eu tenho para poder fazer a redação? Isso varia um pouco de aluno para aluno, alguns produzem textos mais rápidos, outros alunos demoram mais tempo. A grande questão é: você precisa reservar um tempo específico para fazer a redação, e a minha primeira proposta para resolver essa dúvida do tempo em relação à redação é: nunca deixe de reservar pelo menos 1 hora para fazer o texto, no mínimo 1 hora. E se vai fazer uma redação numa prova que tem mais 90 questões objetivas, então eu suponho que você deva primeiro fazer a redação. Chutar as questões no finalzinho que não levam tempo é possível. Chutar a redação só se fizer uma bolinha de papel e chutar ela no lixo. É impossível chutar a redação, é impossível passar o texto correndo a limpo com pressa. Você vai errar, vai duplicar a palavra, vai rasurar. É um show de horrores. Separa pelo menos 1 hora. Eu, particularmente, em todas as edições do Enem que eu fiz, as 8 últimas edições do Enem, em todas elas eu gastei 1h30, 1h40 para fazer a redação. Eu não gosto de fazer com correria, dá tempo de fazer a redação com 1h30, passar limpo com mais uns 10 minutinhos ainda, e ainda assim sobra tempo para ler a prova inteira, dá tempo de fazer tudo sem correria. Separa também um tempinho para fazer o planejamento do texto. Vou ficar devendo essa aula só sobre planejamento textual, que tem muito a ver com a produção da introdução e da tese, tá? Eu falei um pouco sobre isso em outras aulas aqui no canal, devo deixar um card por aí no vídeo. Mas é importante separar, então, resumindo a história, 1h30 para fazer a redação. Não precisa fazer com correria, tem que fazer rascunho, é importante fazer o rascunho, ver se vai caber antes de passar a limpo, tá? Tudo isso é muito importante, vai te salvar muitos pontos na sua média geral. Então vou deixar aí 1h30, 1h40 em média para fazer uma redação bem feita, sem correria e com calma. Ah, professor, eu gasto menos tempo. Parabéns, sucesso. Eu particularmente gasto 1h30, 1h40. A segunda dúvida que muita gente tem é: eu sou obrigado a colocar o título no topo da minha redação? Para o Enem não é obrigatório, eu não coloco. Particularmente eu não gosto de colocar. Se vai colocar título, já adianto, tem que ser um título, tem que ser criativo, tem que ter criatividade. Não tem. Título de redação dissertativa é um título técnico, tá? E é mais fácil de fazer ele assim, não precisa ter uma ideia mirabolante, muito bem elaborada para fazer um título, não. A ideia é que o título, ele antecipe a sua argumentação, ele antecipe a sua tese. Então você tem que separar o espacinho ali da primeira linha para fazer. E cuidado com o que você vai gastar no texto. O título, ele come 1 linha das 30 linhas. Eu já acho pouco 30 linhas para fazer a redação. Então com o título você tem 29. Título na linha 1. Se você vai colocar um título que prevê a argumentação de sua tese. Fico devendo no canal também uma aula só sobre título para quem gosta de colocar título nos textos. Alguns textos que tiraram 1000 tem título, outros não, a proporção é equivalente, então tanto faz a abordagem. Título na primeira linha, começa o texto já com espaço de parágrafo, já na segunda linha, não salta o espaço entre os dois. Tem um caso muito curioso de um ex-aluno meu do cursinho presencial, que ele tirou 840 ou 880 na redação, mandou bem, uma nota boa, e ele saltou espaço para colocar título, deixou para pôr o título depois, porque ele ia fazer um título que ia prever a argumentação da tese. E aí em seguida ele deixou a linha 2, por qualquer razão ele saltou e começou o texto na linha 3. Acabou de fazer o texto, passar tudo a limpo, esqueceu de passar o título a limpo, então o texto dele começou na linha 3. Ele não perdeu ponto por isso, mas ele perdeu as 2 linhas iniciais. Então acho que não tem necessidade, vale a pena fazer direto na linha 1, espaço de parágrafo, começa o texto e sucesso. Não é obrigatório, está resolvido de uma vez por todas essa dúvida. Quer colocar um título técnico que antecipa, que prevê a argumentação que está ali na tese. A terceira dúvida, comecei a falar sobre ela na atividade da semana, da aula anterior, da produção de texto da aula anterior. É se eu posso usar os dados dos textos motivadores. Isso é muito polêmico, é um assunto ingrato, cada professor trata de uma maneira, cada cursinho trata de uma maneira. Já vi outros posicionamentos diferentes aqui no YouTube do meu. A minha posição, que foi testada, o meu método é: você pode usar desde que faça uma paráfrase muito bem feita, é a pior saída possível. O ideal é não utilizar os textos motivadores de forma nenhuma, nada do que está lá, já que vai ter que usar, porque você não tem mais nada para citar no texto, nenhuma ideia, não vem nenhuma outra informação. Aí você pode pegar um dado, transformar esse dado. Se lá está 30%, você fala aproximadamente 1/3. Muda a maneira como isso é apresentado
a chance do corretor perceber que é uma cópia, perceba, a chance dele perceber é menor. O ideal é não usar. Se for usar, transforma esse dado, faz uma releitura ou interpretação desse dado e usa ele a seu favor no seu texto. Em último caso, está resolvida essa dúvida também. A quarta é, eu posso citar qualquer coisa? Outro ponto que é muito polêmico. Há outros professores que têm um método que relativizam a questão das citações. Você pode citar elementos da cultura popular, super-herói, pode citar filmes, enfim, Harry Potter, sei lá, Batman. Acho melhor não acho seguro e acho que isso prende o aluno no senso comum. O que eu espero que você use na sua redação são elementos que vão trazer, que vão agregar de fato um texto bem construído. Eu acho muito conveniente dizer que o aluno pode citar Star Wars no texto, que ele pode citar, sei lá, Percy Jackson. Eu já recebi muito comentário e muita mensagem, professor, mas eu usei, deu certo e tal. Acontece, dá certo sim, é possível sim. Só não é o método mais seguro, não é o que eu indico, por duas razões. Porque não é seguro, os corretores são formados em letras, então talvez usar a literatura brasileira. Se for usar o cinema, prefiro o cinema brasileiro, os autores da literatura brasileira, os pensadores brasileiros, os filósofos, sociólogos brasileiros, prefira esses. Na dúvida, não tem outro jeito, cita o que você quiser. Se você escreve bem, não importa o que você vai citar, no final da história seu texto vai dar certo. Agora, se você já tem dificuldade, fazer isso com pensadores mais rasos, com elementos mais rasos, com filmes populares, super-herói, coisas, séries da Netflix já é mais arriscado, a chance de ficar mal feito é muito grande, do paralelo ser mal compreendido pelo corretor é muito grande, eu não acho um bom caminho. E a segunda questão sobre isso que eu disse é, isso acaba por, de alguma forma, deixar o aluno no senso comum, é muito conveniente. Você não vai pesquisar outras áreas, você já tem que estudar história para fazer a prova, você já tem que estudar sociologia para fazer a prova, já tem que estudar filosofia para fazer a prova objetiva do Enem. E além do mais, você tem que conhecer a história do Brasil. Você é brasileiro, valorize seu patrimônio cultural, entenda todos os elementos que formam o que é de fato ser brasileiro, essa mistura tão grande de culturas e essa história tão complexa da formação do Brasil. Conheça todos os nossos passos, isso vai te fazer não só um indivíduo que pensa melhor a respeito da sociedade, mas vai trazer elementos melhores para a sua redação, vai fazer de você um diferencial, ficar nesse lugar do senso comum, vou citar aqui o super-herói, vou citar a sériezinha aqui da Netflix. Acho que não é um bom caminho, eu não faço meus textos assim, nunca tirei menos de 920, tá? A quinta dúvida muito comum, qual que é a quantidade ideal de parágrafos para redação? Essa é fácil, são 4 parágrafos, acabou aí a dúvida, brincadeira, 4 parágrafos, introdução de 5 a 7 linhas, cada argumento de 8 a 10 linhas mais ou menos, a conclusão de 5 a 7, fechou a estrutura do seu texto. Lembra, a argumentação tem 2 parágrafos, então a gente vai ter 4 no texto. Faz assim que não tem erro, é o método mais comum, é o que tem a maior quantidade de textos que tiraram 1000, a gente vai seguir esse exemplo então. Eu não estou inventando essa estratégia, é uma contabilização ali, uma análise dos textos que tiraram 1000 nos anos anteriores. Tudo que eu faço no meu método aqui no canal, que eu ensino minhas aulas presenciais também, é com base em outros textos que tiraram 1000, é seguindo o exemplo de outros alunos que tiraram 1000, para a gente traçar um padrão que funciona sempre, que ele desvia pouco. Isso toca um pouco na dúvida anterior também. A próxima dúvida, eu sou obrigado a citar sociólogos e filósofos no meu texto? Não, você não é obrigado. Você pode citar outros elementos de conhecimento das várias áreas. Depende do tema que vai cair. Se é um tema mais voltado para as questões sociais, a área humana, é claro que você vai usar um sociólogo, um pensador, um filósofo. Agora, se é um tema mais voltado para a biologia, por exemplo, um tema mais técnico, então você vai preferir citar coisas da biologia, elementos da biologia, por exemplo. Isso varia muito de acordo com o tema. Você não é obrigado, é fácil citar, depois você tem uma gama de conhecimento amplo sobre filosofia, sociologia e outros pensadores. Fica fácil poder usar porque algumas frases de efeito são bem genéricas e se encaixam bem em diversos temas ou diversas esferas temáticas, vamos dizer assim. A próxima, a tese é obrigatória na introdução? Sim, se você não sabe fazer uma tese bem feita, vou deixar o card aqui por aí, tem esse vídeo no canal, tanto explicado em aula, quanto com a aula desenhadinha, passo a passo, para você parar e anotar sobre como fazer uma tese.
Na minha opinião, a tese é a parte mais importante do texto. Se você não fizer uma tese, vai dar muito errado o resto da sua redação. E se você entregar uma redação no dia do Enem sem tese, eu vou sair de dentro da sua mochila na saída para te engolir. Faz a tese, é importante, tem que ter, com 2 problemas de preferência. Obrigatório, vamos pensar que é obrigatório. 8ª dúvida, eu posso citar exemplos durante os argumentos? Deve. Tá? Quando possível, deve. Se não dá para citar exemplos, fala quais são as classes sociais mais afetadas pelos problemas que você está propondo. Tá? Leva isso em consideração. Tem uma aula muito boa aqui no canal só sobre argumentação também. Tem tanto ela em live, eu acho, eu explicando, quanto ela desenhadinha na lousa, lá passo a passo na lousa digital também. Vou ver se eu deixo os cards por aí no vídeo ou na descrição do vídeo também. Vale a pena citar, não é um único jeito de fazer, tá? Não é obrigatório, mas se tiver exemplo, bom. Cuidado para não ficar citando exemplo empírico, se incluir no texto, falar de você mesmo. Principalmente, e muito cuidado, acontece demais quando estou corrigindo redação de aluno sobre temas que são comuns à vida prática do estudante, sobre celular em sala de aula, por exemplo, coisas que se incluem ali, o aluno costuma dar exemplos da vida dele de uma maneira impessoal, uma coisa meio bizarra que acontece bastante. Cuidado. 9ª dúvida, conscientização é uma proposta válida na intervenção? Tem também no canal aqui aulas sobre conclusão específica com todo o passo a passo da proposta de intervenção. Pode usar sim, evitaria se eu tivesse propostas melhores, porque quase todo mundo vai usar conscientização. Conscientizar resolve tudo e ao mesmo tempo não resolve nada, tá? Porque você transfere a proposta para o indivíduo, né? Ele que tem que se conscientizar para resolver as coisas. Eu acho que não é de bom tom, tá? Eu evitaria se tivesse propostas melhores. Agora, usar a proposta de conscientização bem construída, com todos os elementozinhos lá, agente, como fazer, o que fazer, a finalidade, metodologia, aí fica bom sim, dá para fazer bem feito, mas não é a melhor estratégia. E a última dúvida, que é uma dúvida inclusive meio estranha, mas faz parte e me afeta também enquanto professor e, vamos dizer assim, escritor de redações durante o Enem. Posso perder pontos se minha letra for feia? Eu acho que pela letra ser feia em si, não. E a minha inclusive, tem vídeo aqui no canal lendo espelhos de redação minha. A minha letra é feia, cara, não é boa não. Já era, tô velho demais para poder mudar. Mas pode sim, porque às vezes o corretor não consegue ler. Se ele não consegue ler o que você escrever, ele vai cortar a linha, vai cortar a palavra inteira, vai achar que está escrito errado às vezes. Então é melhor caprichar na hora de passar limpo. Não precisa ficar desenhando na folha de resposta não, mas melhorar a letra um pouquinho ajuda. A minha solução foi fazer uma letrazinha de forma. A única coisa sobre letra que você é obrigado a ter é as maiúsculas e as minúsculas distintas. Sabe, o cara tem que conseguir diferenciar maiúsculo. Você não pode fazer o texto todo em caixa alta nem todo em caixa baixa, tá? Maiúsculo e minúsculo tem que ser diferente umas das outras. De resto você pode fazer letra cursiva, pode fazer letra bastão, pode fazer letra de forma, chame como quiser, tá? Não importa muito. Eu espero que com a resolução dessas 10 dúvidas eu tenha te ajudado de alguma forma e que você produza uma excelente redação no Enem esse ano, se é que vai ter Enem esse ano. E brincadeiras à parte, bons estudos como sempre. Não esquece de curtir o vídeo, enviar para os amigos. Se não é inscrito no canal, inscreve aí, ativa o sininho. Nesse período de quarentena, estou tentando gravar a maior quantidade possível de vídeo e ajudar a maior quantidade de pessoas. Se você é aluno do cursinho presencial ou é assinante da plataforma Scripps, toda atividade que você faz aqui, você pode me enviar, que eu vou ter o maior prazer de fazer a correção pessoalmente. Inclusive, quero trazer no canal aqui alguns vídeos corrigindo e comentando atividades de alunos que eu tenho recebido, claro, com a devida autorização. Gostaram? Por hoje é isso. Bons estudos, excelentes redações para vocês esse ano e até mais.